Muito bem, então vamos lá, vamos começar. Nós temos aqui duas imagens bem bonitas, essa aqui em particular eu gosto muito, que é a imagem do campo ultra profundo do Hubble. Na verdade não é uma imagem só, é a sobreposição, a junção de imagens que o Hubble foi obtendo ao longo de uma década de uma mesma posição do céu, e nele ele registrou os objetos celestes, os corpos celestes mais distantes já observados. Aqui nós temos uma imagem de uma das luas de Júpiter e a sombra que ela está fazendo sobre o seu planeta. Muito bem, então vamos definir um pouquinho. Eu falei para vocês que a astronomia estudava os corpos celestes, mas vamos definir então quem são esses corpos celestes. Tudo aquilo então que os astrônomos vão estudar e observar. Então, são os planetas, estrelas, asteroides, satélites, cometas, e eles vão compor as galáxias e as nebulosas. Para começar, a gente vai estudar as galáxias. Vocês têm aí alguns exemplos de galáxias. Então, as galáxias, elas são enormes aglomerados de corpos celestes, poeira de nuvens estelares. Acredita-se que no núcleo das galáxias exista um buraco negro, e esse buraco negro, vocês sabem que é um corpo extremamente massivo, com uma altíssima gravidade e que atrai tudo ao seu redor, inclusive a luz. E aí você tem essa imagem de galáxia como se fosse assim o ralo, a água descendo pelo ralo, né? E o ralo está lá no centro, como se o buraco negro fosse esse ralo, puxando todos, atraindo gravitacionalmente todos os corpos celestes que compõem a galáxia. Nós temos aí vários tipos de galáxias. A primeira, que é a galáxia de Andrômeda, que é a nossa vizinha, é a mais próxima de nós e fica logo ali, 2,9 milhões de anos-luz da nossa galáxia, e a nossa galáxia se chama Via Láctea. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês o que é o ano-luz e por que a nossa galáxia tem esse nome, tá bom? Então, olha só, essa galáxia de Andrômeda, ela tem um formato em espiral, tá vendo? E de novo aquela sensação de que aqui no meio é um ralinho e a água está escorrendo para o ralo. Já a galáxia NGC 1300 é uma galáxia de um outro tipo, ela é classificada como espiral barrada. Qual que é a diferença? Um dos braços, o braço da galáxia passa pelo centro da galáxia. Forma uma barra aqui no meio, olha só. Então, essa é a espiral barrada. Enquanto a espiral, os braços saem do centro, né? Aqui nós temos a galáxia elíptica, e na verdade não forma uma elipse, tá? Ela tem um formato esférico, sem os braços formados aqui na espiral. E por fim, nós temos uma galáxia irregular, um exemplo é essa grande nuvem de Magalhães, não tem nenhum tipo de simetria, tá bom? Então todas as estrelas, toda essa poeira está distribuída irregularmente. Então aqui nós temos uma representação da Via Láctea, com os seus braços, é uma galáxia em espiral, olha, tá vendo que você tem sempre os braços partindo aqui do centro e abrindo, que na verdade o movimento que está acontecendo é o contrário, né? As estrelas estão sendo sugadas, todos os sistemas estão sendo puxados para o centro, onde está o buraco negro. Nós estamos por aqui em um dos braços da galáxia. E por que a Via Láctea tem esse nome? Então, se vocês tiverem a oportunidade de estar num local sem iluminação,
e olhar para o céu, vocês vão ver uma faixa com muitas e muitas estrelas, né? Como se fosse uma faixa de um caminho assim leitoso. Os gregos acabaram dando o nome então de Via Láctea, que é o caminho de leite. Então, lição de casa de hoje: observem a noite de estrelas e ela vai se destacar em relação ao resto do céu que vocês vão estar observando. E só uma curiosidade: a nossa Via Láctea ela tem de 200 a 400 bilhões de estrelas, e o Sol é só uma delas. Então vamos entender um pouquinho o ano-luz. Essa unidade de distância, tá? É uma unidade de medida de distância, não é de tempo nem de velocidade. É uma unidade de medida de distância muito usada na astronomia, quando a gente precisa determinar aí grandes distâncias, e usar o quilômetro, o metro já não faz mais sentido. Antes de explicar o ano-luz, vamos entender a velocidade da luz. Ela é muito alta, né? Ela é de 300 mil quilômetros por segundo. Quando a gente fala em um ano-luz, o que nós estamos querendo dizer? Que a distância percorrida pela luz no vácuo, quando ela viaja por um ano. Então, olha aí, tem um exemplo. Se a estrela está a 2.000 anos-luz, isso significa que a luz emitida por essa estrela vai demorar 2.000 anos para chegar até a Terra, isso percorrendo nessa velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. Então, e a gente já trabalhou esse valor, né? Ele é 9,5 aproximadamente, vezes 10 a 15 metros.